Guilherme Machado, do projeto Eu Sou Meu Limite. Mais um vídeo hoje respondendo as perguntas que chegam até mim através do YouTube, do Facebook, do WhatsApp. E eu tenho gostado bastante de conversar com estudantes que me apresentam alguns problemas que estão encontrando e eu poder lembrar também da época que eu fazia cursinho, de como que eu solucionei esses problemas, ou se não foi um problema que eu tive, tentar junto ali através de uma conversa encontrar alguma maneira de vencer essa dificuldade. A pergunta de hoje surgiu de uma amiga que eu acho que por vergonha preferiu que eu não fale o nome dela, me pediu que eu não falasse o nome dela, e vai ser respeitada então, mas a dúvida é muito boa e eu acho que muitos estudantes podem ter esse problema, podem ter essa dúvida, que é a seguinte: leituras obrigatórias de literatura, ler ou não ler os livros, estudar através só de resumos, de perguntas que tu encontra na internet, até porque no Enem não tem obras indicadas que nem tem nos vestibulares. Então ela me perguntou o que eu faço. Eu quero fazer os vestibulares, quero fazer o Enem, eu vou perder tempo se eu ficar lendo essas obras indicadas, é melhor eu procurar na internet alguma coisa mais simplificada, um resumo. Então vamos lá. Eu não sei se eu vou te falar a maneira mais eficiente, eu não sei se vai dar certo para ti ou para qualquer estudante. Eu vou te contar como que eu fiz quando eu passei e que eu acho que foi um jeito muito bom que eu encontrei de estudar literatura e conseguir conciliar entre os vestibulares e o Enem. Lembrando que tanto a literatura de vestibular quanto de Enem não se resume só em obras indicadas, em escolas literárias, em períodos. Tem várias coisas, tem figuras de linguagem, tantas outras coisas que eu não vou me deter nesse vídeo, até porque eu não sou professor de literatura. Tu pode encontrar aí na internet ou na tua sala de aula professores de literatura realmente que vão te explicar melhor. O que eu vou te falar é como eu fiz para conciliar a leitura de obras indicadas com também o estudo para o Enem, porque o Enem, como eu já disse, não cai específico a obras indicadas. Ele é literatura em geral, fala de todos os períodos, de todas as escolas, figura de linguagens e tantas outras coisas. O que eu fiz? Quando eu comecei no cursinho, eu tinha um ano até o vestibular principal que eu queria fazer, que era o da UFSM, que hoje já é um finado vestibular, não existe mais. E ele sim, ele indicava algumas obras de cada período literário, de cada escola, ele indicava alguns autores e algumas obras para te ler. Como eu tinha um ano inteiro pela frente, eu li a maioria das obras, eu acabei não lendo as mais compridas, por preguiça mesmo, e porque eu acabei pegando resumos da internet e não li as obras maiores, mas eram poucas, eram 2 ou 3 obras que eram realmente um pouco maiores. As obras indicadas que eram menores, que eram contos, que eram um livrinho pequeno, eu li sim, e posso dizer que talvez seja a melhor coisa para ti que quer fazer um vestibular, é ler realmente, não pegar só resumo, não pegar coisa pronta já na internet, ler a obra, porque querendo ou não, no dia da prova, se tu leu a obra com concentração, conseguiu entender, entrar na história, no dia da prova vão te dar ali 5 alternativas e tu vai lembrar. Pode ter certeza que literatura é uma das provas que tu pode sim gabaritar, tu deve gabaritar, porque se tu leu as obras indicadas, tu vai identificar o que está errado ali naquelas questões. Ah, esse nome aqui eu nunca vi naquele livro. Ou, não lembro isso aqui no conto, e se eu li, eu teria que me lembrar. E daí tu vai conseguir eliminar algumas questões e vai chegar na resposta certa. Então, se tu tem tempo, se tu tem um ano até o teu vestibular, tu tem tempo ainda para se preparar e para ler as obras indicadas, sem dúvida nenhuma é a melhor coisa. Talvez se tu ler com muita concentração, tu nem precise depois revisar, estudar de novo, porque vai estar na tua cabeça. Talvez se eu te perguntar assim, na lata, alguma coisa sobre a obra indicada, tu não vai lembrar, mas na prova ali, com alternativas, com um texto introdutório, tu vai lembrar da obra que tu leu. Agora, se o teu vestibular é daqui uns meses, ali, quem sabe em dezembro, novembro, e tu tem o Enem também, e tu não começou a estudar literatura, ou tu tá achando que tu não sabe muita coisa de literatura, daí sim, é difícil tu ler todas as obras, fica complicado, vai faltar tempo, e eu vou te dizer o que eu fiz naquele semestre que eu estudei em casa, e que eu acabei realmente usando uma técnica para estudar literatura, e principalmente todas essas escolas literárias. E entenda pelas escolas literárias que eu falo lá o quinhentismo, com a literatura informativa, a literatura de catequese, com o barroco, com o arcadismo, com o romantismo, o realismo, o naturalismo, o simbolismo, o parnasianismo, que se eu não me engano veio antes até do simbolismo, o pré-modernismo, o modernismo, tudo isso são escolas literárias e cada uma dessas escolas tem nomes e autores principais, com obras principais, e então essas escolas literárias é muito importante tu saber, tanto para o vestibular quanto para o Enem. E o que eu fiz? Eu tive pouco tempo para estudar, já mais para o final do ano. Eu separei algum dia, tá? Eu pegava principalmente aqueles dias que normalmente eu não fazia nada, que eu ficava sentado, sem ter o que fazer, querendo fazer alguma coisa, mas não tinha o que fazer, para mim me aprofundar um pouco na literatura, na história da literatura, e eu pegava cada uma dessas escolas literárias, naquele dia eu estudava uma por vez, estudava a escola literária, a história dela,
alguns dos autores principais e alguma das suas obras principais. Ou seja, eu tirava num dia específico para pegar uma escola literária e entender toda a história dela, ou pelo menos o que eu pudesse entender aquele dia, com seus autores principais e com suas obras principais. E como assim? Eu me lembro que eu deixei para um sábado até. Algum horário do dia do meu sábado, eu abri o computador, começava, por exemplo, hoje eu vou estudar quinhentismo. Abri uns 3, 4 vídeos de quinhentismo ali, abri uns textos sobre quinhentismo e primeiro eu estudava a história, tá? Assisti os vídeos sobre a história do quinhentismo, quando foi, características principais, aquelas coisas que até pode fazer um resumo ali, bem conciso, características principais. Li alguma coisa sobre o quinhentismo e depois eu pegava os principais autores, tá? Os principais nomes dessa fase, desse período literário. Quando eu pegava esses principais autores, eu vi um pouquinho da história dele, tá? Quem que foi, o que fez, o que escreveu, quando morreu. Pegava um pouco da história dele ali, desse autor, para entender o contexto que ele estava, por que ele estava escrevendo daquele jeito, por que as obras dele tinham tal e tal característica. Abria 2, 3 coisas sobre o autor, lia sobre o autor e pegava as principais obras. Isso eu fazia num dia, num sábado. Não o sábado inteiro até, eu lembro que era algumas horas ali, 2, 3 horas eu fazia isso. Entendia a história daquela escola literária, alguns dos principais autores e a sua história, e daí eu pegava algumas obras. Eu lia, não lia toda a obra, lia um pedacinho da obra, entendia, olha só, ele escreveu de tal e tal forma. Lia alguma coisa sobre essa obra, na internet, resumo mesmo, e era isso o meu estudo de literatura dessa escola literária. O que aconteceu? Eu consegui, a cada sábado ou algum dia que eu não estivesse fazendo nada, estudar profundamente uma escola literária, seu autor, alguma das suas principais obras, e como não são tantas, eu acho que são 10 ou 11 escolas literárias, em alguns meses eu já tinha estudado toda a literatura que eu queria estudar pro Enem, tá? Eu já tinha uma ideia ali um pouco mais aprofundada sobre aquelas escolas literárias, sobre os autores e sobre as obras, e isso também me ajudou nos vestibulares. Se eu não me engano, foi na Unisc que eu fiz um vestibular que teve algumas perguntas que era realmente sobre história. Perguntava assim, deu um autor que eu não me recordo agora quem era, e simplesmente perguntava assim, no período em que esse autor viveu, quem escreveu, quem era dos autores citados abaixo que era amigo dele, que escreviam algumas coisas juntos e eram próximos. Eu fico pensando, se tu lesse só as obras indicadas, tu ia conseguir responder essa questão? Por mais que talvez não seja uma questão tão boa para vestibular, é uma questão que foi perguntada e que se tu não soubesse o contexto, não soubesse a história, tu ia errar. E nesses vestibulares que são muito concorridos, quem já fez vestibular, por exemplo, da Unisc sabe, uma questão que tu erra pode te eliminar, principalmente se tu quer medicina, porque é muito concorrido, tu tem que quase gabaritar a prova e ainda ir super bem na redação. Esse estudo para o Enem me ajudou também para os vestibulares. Então a dica que eu tenho é a seguinte, escolhe um dia da semana, aquele dia que tu não está fazendo muita coisa, que tu tem um pouco mais de tempo livre, e se aprofunda nas escolas literárias com alguns dos principais autores e algumas das principais obras desses principais autores. Tu vai conseguir entender quando que esse autor viveu, em que período, qual era o contexto da época, por que ele escrevia daquela forma, e tu pode ter certeza que no dia da prova vai sim te ajudar e tu vai eliminar. Talvez tu nem precisa fazer tantas revisões. Estudando assim, se aprofundando, tu vai transformar essa informação em conhecimento e tu nem vai precisar revisar tanto. Talvez 1 ou 2 vezes tu pegar e juntar toda essa informação que tu tem, tudo que tu já, resumiu sobre as escolas literárias e tal, e ler tudo no mesmo dia para te lembrar, para vir toda aquela informação de novo. Mas 1 ou 2 vezes tu fazendo essa revisão já tá bom, se tu conseguir se aprofundar na história, no que foi, e como escrevia e alguma das principais obras de cada autor. Essa é a dica que eu tenho para dar. Se tu tem muito tempo, tu tem 1 ano, e tu quer fazer um vestibular como o da URGS, que tem obras indicadas, pega essas obras indicadas e lê, tá? Lê pelo menos aqueles textos mais curtos, e os maiores, se não der tempo, tu acha no computador aqui um resumo e pega umas questões assim, sobre essa prova e tenta fazer para te entender, mesmo sem ler a obra indicada, tu entender qual é o conteúdo dela. Agora, se tu tem pouco tempo, se o Enem está batendo na tua porta, escolhe um dia da semana, 1 ou 2 horas ali, e se aprofunda em cada uma dessas escolas literárias, se aprofunda no contexto, na época, nos principais autores e nas principais obras, que eu tenho certeza que no dia do Enem lá, aquela prova de literatura que está junto com a de português, junto com a de língua estrangeira, tu vai ir super bem e tu vai também se dar bem nos vestibulares. Espero ter ajudado de alguma forma aí na resolução das provas de literatura e até a próxima.